Oi pessoal, tudo bem? Essa aula de Bioquímica, Estrutura, Propriedades e Funções de Biomoléculas. Esta aula é de lipídios, a parte 2. Lipídios são caracterizados pela a sua alta hidrofobicidade, pouca afinidade com a água. Eles não formam polímeros, diferentemente das proteínas, polissacarídeos e ácidos nucleicos, mas eles formam agregados, e a gente costuma observar bastante os lipídios em bicamadas e em membranas celulares. Eles possuem uma alta variedade estrutural, diferentes grupos funcionais, e os três papéis dos lipídios no organismo eles servem como componentes de membranas biológicas, reserva energética e servem também para sinalização inter e intracelular. Os lipídios são classificados da seguinte maneira: a gente tem os triacilglicerídeos, os mais conhecidos, são triésteres de ácidos graxos. A gente tem os glicerofosfolipídios, que diferem dos triacilglicerídeos por conter um grupo fosfato. Ambos são derivados do glicerol, que é essa parte aqui que está em preto. A gente tem as esfingomielinas, cerebrosídeos e gangliosídeos. Essas três classes possuem em comum a estrutura da esfingosina na sua estrutura, diferenciando aqui na posição no que está ligado ao oxigênio primário e o que está ligado ao nitrogênio. Tanto os glicerofosfolipídios e as esfingomielinas são os principais componentes das membranas. Os esteroides também fazem parte dos lipídios. O que tem em comum nos esteroides é essa junção de 3 anéis de 6 membros, mais um anel de 5 membros, dispostos dessa maneira. A gente também tem ainda ceras, isoprenoides. Isoprenoides são lipídios que contêm unidades de isopreno ligadas entre si. A gente tem as vitaminas não esteroidais e também temos os eicosanoides. Os eicosanoides são derivados do ácido araquidônico. Eles têm uma função bastante interessante, que eles estão envolvidos no processo de dor e febre. Bem, a aula de hoje a gente vai focar então nos agregados lipídicos, membranas. A gente vai comentar também sobre a dinâmica das bicamadas. Falaremos sobre as membranas biológicas, a estrutura e o arranjo dessas membranas. E no final a gente vai falar um pouco sobre mecanismos de transporte de lipídios, principalmente as lipoproteínas. Bem, entre os agregados lipídicos e membranas, a gente pode ter agregados lipídicos na forma de micelas, e essa aqui é uma ilustração genérica de uma micela. A gente pode ter também as bicamadas, que são formadas por dois arranjos de lipídios expostos, separados por uma fase aquosa. E a gente também tem os lipossomos, similares às bicamadas, só que eles atribuem uma forma globular. Então a gente também tem aqui uma bicamada, só que formando um formato esferoidal. Bem, as micelas, elas ocorrem principalmente em sabões e detergentes. Ele tem essa forma que a gente chama de... Esse aqui é um exemplo de micela, né? A gente chama isso de esferoidal ou globular. E por que ele tem esse formato esferoidal globular? Principalmente por causa do lipídio em questão ter uma cauda só. Então por isso que é presente em sabões e detergentes. Ele tem esse formato cônico que faz com que ele atribua essa forma esferoidal e globular. O tamanho dessas micelas vai depender justamente do tamanho da cadeia hidrofóbica. Então existe uma quantidade em torno de centenas desses lipídios que vão formar a micela. E nesse caso aqui, nessa outra figura, é um exemplo quando a gente tem uma quantidade acima da quantidade ideal para formar uma micela. Se você tem uma quantidade acima, você pode formar essa estrutura onde a gente tem água interagindo com a parte hidrofóbica. Então isso aqui é desfavorável, ele tende a se colapsar e depois de colapsar eles tendem a se agregar de novo para formar a micela no tamanho exato. Elas são formadas a partir do que a gente chama de concentração micelar crítica. A concentração micelar crítica é uma concentração onde acima dessa concentração de surfactantes, de sabão, detergente, eles formam micelas. É aqui, antes do ponto do CMC, a gente tem apenas as moléculas do surfactante livres na água. A gente tem uma grande quantidade na superfície, uma quantidade muito pequena do sabão ou do detergente vai ficar na água, e acima de uma determinada concentração eles vão formar esses agregados, que são as micelas. As bicamadas é um outro tipo de agregado lipídico. Eles ocorrem principalmente em que a gente chama de nas membranas biológicas.
A forma está muito atrelada à forma do lipídio, então ocorre principalmente em glicerofosfolipídios e esfingolipídios. Ao contrário dos sabões e detergentes, isso aqui tem um formato que a gente chama de cilíndrico e não cônico. Quando a gente tem um formato cilíndrico e não cônico, a tendência é ele formar as bicamadas. O terceiro tipo de agregado lipídico são os lipossomos. É um tipo de bicamada, né? A gente tem aqui a membrana aqui do lipossomo, isso aqui não deixa de ser uma bicamada, só que num tamanho bem menor do que a gente vê nas membranas, tá? Então eles possuem tamanhos menores, são encontrados dentro de células, dentro de organelas. Eles podem ser sintetizados mecanicamente. Se você tiver uma mistura do lipídio no meio, eles podem ser sintetizados. Além de ser encontrados em meio biológico, eles podem ser usados como carreadores de fármacos. Bem, a dinâmica das bicamadas, a gente tem que levar em consideração que essas moléculas aqui do lipídio, elas não ficam paradas. Elas têm uma dinâmica, elas se difundem através da membrana. Então a gente pode ter uma mudança, o que a gente chama de difusão transversal ou uma difusão lateral. Lateralmente é muito mais rápido do que transversalmente, porque transversalmente você precisa fazer com que essa cabeça polar ela permeie na fase apolar para mudar de lado, tá? Então por isso que é um processo bastante lento, enquanto que a difusão lateral é um processo bastante rápido e dinâmico. Outra coisa relacionada à dinâmica das camadas é a dependência da fluidez com a temperatura. Existe uma temperatura que eles chamam de temperatura de transição. Quando você tem uma temperatura acima da temperatura de transição, a membrana apresenta uma conformação mais relaxada, enquanto que a gente tem uma temperatura de transição baixa, eles atribuem uma estrutura uma conformação um pouquinho mais rígida, e isso afeta bastante a fluidez da membrana. Então aqui a fluidez é baixa e aqui a fluidez é alta. Outra coisa interessante salientar, existem muitas moléculas de colesterol, principalmente nas membranas biológicas. E o papel do colesterol, ele atua como um plastificante. Ou seja, ele endurece, ele muda um pouco a fluidez da membrana, afeta um pouco, ele diminui a fluidez, por ser uma molécula bastante rígida. Então ele ajuda, dependendo do tipo de membrana, a diminuir ou aumentar a fluidez da membrana. Então vamos falar agora dessas membranas biológicas. Muitas membranas biológicas contêm não só lipídios, mas também contém proteínas, alguns polissacarídeos. Então, aquela falsa ideia de que membrana é basicamente lipídio não é muito correto. Hoje em dia sabe-se que tem uma heterogeneidade bastante grande nas membranas. Não existem só lipídios, existem outras biomoléculas também. A composição de proteínas ou a razão de proteínas em função da quantidade de lipídios depende muito do tipo de célula. Então, membranas das células nervosas, por exemplo, tem uma composição maior de lipídios, enquanto que membranas de mitocôndrias, que precisam fazer muitas reações catalíticas, tem uma quantidade maior de proteínas e assim vai. Dessas proteínas de membrana, qual que é o papel dessas proteínas que estão presentes nas membranas? Tem o papel enzimático de catalisar reações. Ela intermedia o fluxo de nutrientes e resíduos entre a parte interna e a parte externa. E também auxilia na comunicação, ou seja, transmite informação sobre o que tem lá fora com o ambiente intracelular. Essas proteínas possuem estruturas diversas, elas podem ter estruturas do tipo alfa-hélice ou folhas beta. A gente tem alguns tipos de proteínas. A gente tem aquelas que a gente chama de proteínas integrais, que elas estão inseridas na membrana, só que elas interagem com os lipídios apenas por interações hidrofóbicas. Aqui está um exemplo de um raio-x da aquaporina, ó, e ela está associada com lipídios. Os lipídios, no caso aqui, são essas estruturas em verde com vermelho. Essas bolinhas em verde são os átomos de carbono da cadeia hidrofóbica do lipídio, da parte hidrofóbica. O oxigênio, que costuma estar na parte polar do lipídio, na cabeça polar. E alguns átomos de fósforo, aqui para sinalizar que são alguns glicerofosfolipídios. E essa parte que está com branco e vermelho e azul seria a proteína. Então essa proteína possui resíduos que possuem cargas negativas. A gente tem alguns resíduos que possuem cargas positivas, mas a maior parte da proteína elas não tem carga, e é justamente essa região que está em branco da proteína é que está interagindo com o lipídio. Então é um exemplo aqui que tem da proteína interagindo com a bicamada lipídica. Aqui tem uma outra ilustração aqui de uma proteína um pouco mais específica, uma proteína também do tipo integral ou intrínseca.
Essa proteína é a glicoforina A de eritrócito humano. Essa proteína tem um papel relacionado ao sistema MNS sanguíneo. É um sistema similar ao ABO, mas o que eu quero mostrar aqui nesse exemplo é como que as proteínas conseguem interagir com a parte hidrofóbica da bicamada. Se você olhar a sequência aqui da porção da proteína que está dentro da bicamada, a gente tem aminoácidos isoleucina, leucina, alanina, metionina, fenilalanina, valina. São aminoácidos com cadeias apolares. Então, isso faz com que eles interajam com a parte apolar da bicamada. A gente tem a parte da proteína que fica fora da célula e tem parte da proteína que fica dentro do eritrócito, né, da hemácia aqui. A gente não tem só esse tipo de proteínas, a gente também tem as proteínas que fazem ligações covalentes com o lipídio. Isso aqui é bem específico, pessoal, não vou cobrar para vocês, mas existem proteínas que se ligam covalentemente ao lipídio através dos seus grupos laterais de aminoácido. Então a gente pode ter proteínas que estão preneladas, proteínas que estão aciladas com ácido graxo e proteínas que possuem esse grupo aqui, o glicosil fosfatidil inositol, que são os GPI. Isso aqui eu não vou cobrar para vocês, mas só para lembrar que existem proteínas que também se ligam ao lipídio. Aqui elas interagem através de interações hidrofóbicas e também tem o que a gente chama de proteínas periféricas ou extrínsecas. Nesse caso aqui, essas proteínas periféricas se associam na superfície, tanto na parte de fora, a parte de dentro. Proteínas interagem com as membranas através de interações puramente eletrostáticas ou através de ligações de hidrogênio. Porque como é na superfície, ele vai interagir mais com a parte polar do lipídio. Um exemplo desse tipo de proteína periférica ou extrínseca é o citocromo C, que é encontrado na mitocôndria. Vamos falar agora sobre a estrutura e arranjo de membranas. Dois tópicos aqui importantes dessa parte é entender o modelo mosaico fluido e o fato de existir o que a gente chama de esqueleto membranar, que eu vou explicar mais para frente para vocês. O modelo mosaico fluido é mais para mostrar para vocês que membranas não contêm apenas lipídios, elas possuem uma alta heterogeneidade de biomoléculas. Então a gente tem desde proteínas, a gente tem outros tipos de lipídios, aqui a gente tem colesterol, a gente pode ter proteínas. Essas cadeias aqui são oligosacarídeos, então são açúcares. A gente tem lipídios ligados diretamente ao açúcar, que a gente chama de glicolipídios, não vai dar tempo de mostrar para vocês. E a gente está vendo aqui os três tipos, as proteínas integrais, que estão fisicamente na estrutura da bicamada, as proteínas periféricas e as proteínas que se ligam diretamente ao lipídio. Então, o modelo mosaico fluido é justamente para mostrar que não existe apenas uma disposição de lipídios na membrana, existe uma grande heterogeneidade, existem proteínas, açúcares, outros tipos de lipídios que fazem parte da membrana. Eu tenho uma outra ilustração aqui do modelo mosaico fluido para mostrar para vocês. Então a gente tem aqui a bicamada lipídica que compõe a membrana, mas existem também proteínas integrais, proteínas periféricas, e a gente também tem cadeias de carboidratos que também tem uma função específica aqui na membrana. O lance do esqueleto membranar, ela ajuda a explicar para a gente por que certas células possuem formas específicas. Por exemplo, as hemácias, os eritrócitos, a gente vê muito ilustrações de eritrócitos como sendo esse disco duplo côncavo, né, parecendo uma boia. E por que ele tem esse formato específico aqui? Porque se você olhar por dentro da membrana, a parte interna da membrana, existem proteínas específicas que formam uma rede, e essa rede garante essa forma aqui do eritrócito. Então, existem o que a gente chama de esqueleto membranar. Então, são cadeias de proteínas entrelaçadas, nesse caso aqui, que são as espectrinas, actinas, tropomiosinas, todas elas formam o que a gente chama desse esqueleto, e esse esqueleto tem um papel importante para garantir a forma das células, das membranas e, consequentemente, das células. O último tópico aqui são as lipoproteínas. Lipoproteínas têm um papel bastante importante de transportar
colesterol e triacilglicerídeos de tecidos para o fígado ou do fígado para os tecidos. A gente sempre acha que tem só LDL e HDL, né, que a gente mais costuma ver no dia a dia, mas existe também o VLDL, o IDL e os quilomicrons, que são lipoproteínas bastante importantes também. De modo geral, o LDL, eles são sintetizados no fígado, transportam triacilglicerídeos e colesterol do fígado para os tecidos. Enquanto que o HDL, ele tem o papel contrário de transportar colesterol e outros lipídios dos tecidos de volta para o fígado. Aqui tem uma estrutura de uma lipoproteína básica, tá? Que é essa daqui. Então, essas partes em rosa são as partes proteicas, né? Então, a gente tem o que chama aqui de apoproteínas. E elas estão meio que enrolando uma estrutura globular que assemelha-se a uma micela, né? Na verdade, uma estrutura globular contendo fosfolipídios, moléculas de colesterol. E no interior aqui existem moléculas de triacilglicerídeos, que eles são bastante apolares. Tá, então aqui tem uma outra ilustração também de uma lipoproteína, aqui no caso uma lipoproteína de LDL. Aqui então é a mesma ilustração, a gente tem a monocamada de fosfolipídios e no interior aqui a gente tem tanto os triacilglicerídeos como os ésteres derivados do colesterol. A composição do LDL e do HDL é bem diferente, tá? No HDL a gente tem uma quantidade maior de proteínas no HDL, enquanto no LDL a gente tem uma quantidade maior dos lipídios, tá? E dos ésteres derivados do colesterol. Então por isso que se atribui ao LDL ao colesterol ruim, né? Então a gente sempre ouve falar de LDL é colesterol ruim. Na verdade o LDL ele não é um colesterol, né? Eles são lipoproteínas. A definição mais correta do LDL ao HDL, esse L final aqui se refere a lipoproteínas. É uma mistura de proteínas, um agregado de proteínas com lipídios. E o fato de ele ser ruim é porque ele é transportado do fígado para os tecidos. E se você tiver uma quantidade muito alta de LDL na corrente sanguínea, ele pode causar entupimento dos vasos. Por isso que ele é considerado ruim. E o HDL é considerado bom porque justamente ele tem o papel de limpar, né, de tirar a quantidade de colesterol e de triacilglicerídeos dos tecidos para o fígado. Mas, de novo, HDL e LDL não são tipos de colesterol, são lipoproteínas. Tá? E lembrando sempre, colesterol é um tipo de esteroide, um tipo de lipídio. Existe apenas um tipo só de colesterol, é uma única molécula. Então não existe colesterol bom e colesterol ruim se a gente levar ao pé da letra. A bibliografia e as figuras foram retiradas desses 3 livros, o Voigt, o Harper e o McKee.